Olá, queridos. Vamos nos concentrar no tema da oração e imposição de mãos em nosso devocional de hoje, que visa compreender melhor o culto. É muito comum que ao orarmos por alguém, coloquemos nossas mãos sobre essa pessoa, mas não podemos confundir a imposição de mãos ensinada nas Escrituras como prática cristã com outros rituais de religiões pagãs. Jesus particularmente impunha suas mãos enquanto orava e profetizava sobre as pessoas, como vemos no texto a seguir. Mateus 19:14. Então disse Jesus: Deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Porém, devemos ter cuidado em impor as mãos ao orarmos abençoando ou concordando com algo que não tenhamos conhecimento em relação à vida daqueles por quem oramos. Fazer isso sem conhecimento pode nos expor ao risco de abençoar e concordar com práticas erradas e pecaminosas, e nos tornar parte daquele erro, inclusive de suas consequências. 1 Timóteo 5:22. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém, e não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro. Hebreus capítulo 6, do 1 ao 3, diz que a imposição de mãos como parte da vida cristã e do culto é um ensino elementar. É por meio da oração e imposição de mãos que recebemos dons. 1 Timóteo 4,14 diz: Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. 2 Timóteo 1,6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Toda a nossa vida deve ser pautada nas orientações da palavra e da oração. Não deveríamos tomar decisões sem ao menos orarmos. Os apóstolos assim faziam e assim nos instruíram. Atos 13:3. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Jesus foi muito intenso em sua vida de oração. Mesmo sendo perfeito, não se deu ao luxo de viver sem buscar o direcionamento do Pai. Lucas 6:12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Mateus 14:23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Jesus investiu tempo para ensinar seus discípulos a orar e encorajou muito a prática da oração. Lucas 11:1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Coisas sobrenaturais acontecem em ambientes de oração. Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Encerramos nosso devocional lembrando que é nosso papel orar e ensinar a orar como parte do nosso culto a Deus. 1 Samuel 12:23. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Deus abençoe seu dia.